A terra de Israel é conhecida desde os tempos bíblicos como uma região de grande importância espiritual e histórica. Seu solo é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, e nela se desenrolam muitos dos eventos mais significativos da Bíblia. Desde a promessa de Deus a Abraão até o retorno dos exilados de Babilônia, Israel tem sido um símbolo de esperança e fé. No entanto, ao longo dos séculos, essa terra também foi palco de muitos conflitos e guerras. O recente conflito entre Israel e o Hamas traz à tona as tensões históricas e religiosas que permeiam a região. Israel, que se vê como o guardião da terra prometida, enfrenta inimigos que desafiam sua existência e soberania. Do outro lado, o Hamas, uma organização islâmica, reivindica o território para os palestinos e luta com o objetivo de destruir o Estado de Israel. A morte do líder do Hamas intensifica essa luta. Mas o que a Bíblia pode nos ensinar sobre esse tipo de conflito? A Bíblia está cheia de exemplos de guerras e conflitos em Israel. Desde as batalhas de Davi contra os filisteus até as invasões dos assírios e babilônios, o povo de Israel foi frequentemente envolvido em lutas pela sua terra. Em Deuteronômio 20, Deus dá instruções sobre como o povo deveria se preparar para a guerra, mostrando que o conflito faz parte da história da humanidade. A guerra, embora trágica, é uma realidade que o povo de Deus enfrentou desde o princípio. Um dos exemplos mais marcantes na Bíblia sobre a guerra envolvendo Israel é a batalha de Davi contra Golias. Assim como hoje, Israel enfrentava um inimigo implacável e parecia estar em desvantagem. Golias, o gigante filisteu, desafiava Israel com arrogância, assim como o Hamas desafia Israel nos dias atuais. Mas Davi, com sua fé em Deus, derrotou Golias com uma simples pedra e uma funda, mostrando que a vitória de Israel não dependia apenas de sua força militar, mas de sua fé. A batalha entre Davi e Golias nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, a confiança em Deus pode trazer a vitória. No contexto atual, muitos judeus veem a luta contra o Hamas como uma batalha pela sobrevivência de sua nação. Assim como Davi lutou pela sobrevivência de seu povo, o Hamas, assim como os antigos inimigos de Israel, busca destruir o que o povo de Deus construiu, mas a fé em uma promessa maior fortalece Israel. No entanto, o Novo Testamento traz uma nova perspectiva sobre os conflitos. Jesus, ao longo de seu ministério, pregou o amor e o perdão, e em Mateus 5:9 ele disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso levanta uma pergunta desafiadora: como a busca pela paz se encaixa em um cenário de guerra constante? A Bíblia nos chama a buscar a paz, mas também reconhece que existem momentos em que o confronto é inevitável. No Salmo 122, Davi nos instrui a orar pela paz de Jerusalém. Esta cidade, centro de tantos conflitos ao longo dos séculos, continua sendo um ponto focal das tensões modernas. No entanto, a paz verdadeira, segundo a Bíblia, virá com a intervenção divina. Nos livros proféticos como Isaías e Ezequiel, há promessas de que um dia Deus trará paz duradoura a Israel e ao mundo inteiro. Até lá, os conflitos continuarão, mas com a esperança de um futuro onde as espadas serão transformadas em arados. A guerra entre Israel e seus inimigos também pode ser vista sob a ótica das profecias bíblicas. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os conflitos atuais no Oriente Médio são sinais dos últimos tempos. Em Zacarias 12:3, lemos: Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem erguê-la se ferirão gravemente. Esse versículo aponta para o fato de que Jerusalém seria um fardo para o mundo e que muitas nações se voltariam contra ela. Essa profecia parece refletir o cenário atual. Jerusalém continua sendo um ponto de tensão internacional e o conflito entre Israel e o Hamas atrai a atenção de líderes e governos ao redor do mundo. A Bíblia sugere que esses conflitos continuarão até que o plano final de Deus seja cumprido. Para muitos, a guerra entre Israel e seus inimigos faz parte de um cumprimento profético, algo que foi previsto nas Escrituras e que culminará em uma intervenção divina.
Mas qual é o papel dos cristãos nesse cenário? Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser pacificadores e a orar por todas as nações. Em Romanos 12:18, Paulo escreve: Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz não é fácil de alcançar, especialmente em uma região marcada por conflitos profundos e de longa data. No entanto, a oração e a fé em Deus podem desempenhar um papel crucial na busca pela reconciliação. O conflito entre Israel e Hamás também nos lembra das palavras de Jesus sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24:6 e 7, ele disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. As guerras e os conflitos são sinais de que estamos em um mundo caído, onde a paz verdadeira só será encontrada no reino de Deus. Enquanto o conflito entre Israel e Hamás continua, somos chamados a olhar para as Escrituras em busca de orientação e esperança. A Bíblia não apenas nos conta sobre as guerras de Israel no passado, mas também nos dá uma visão do futuro. Um dia, Deus trará paz duradoura à terra, e as nações não mais levantarão espada contra a nação. Até lá, continuamos a orar por Israel, por seus inimigos e por todos os que sofrem com a guerra. A morte do líder do Hamás é mais um capítulo nesse longo conflito. Mas assim como Davi venceu Golias, o povo de Israel continua a lutar com a esperança de que Deus está com eles. Em meio a tudo isso, a Bíblia nos lembra de manter a fé e a esperança em um Deus que é soberano sobre todas as nações. O conflito pode parecer interminável, mas a palavra de Deus promete que, no fim, a justiça e a paz prevalecerão. Essa história bíblica moderna nos desafia a ver além das batalhas físicas e a compreender que há uma guerra espiritual em andamento. Israel, uma nação que sempre esteve no centro das profecias bíblicas, continua a desempenhar um papel crucial no desenrolar da história humana. E enquanto a guerra entre Israel e Hamás segue seu curso, devemos lembrar que Deus tem um plano soberano e que sua vontade será feita, tanto em Israel quanto no restante do mundo. E essa foi a nossa reflexão sobre o conflito entre Israel e o Hamás à luz das Escrituras. Se essa história te fez pensar ou trouxe novas perspectivas sobre o que está acontecendo no mundo hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos bíblicos e reflexões profundas para o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nos vemos em breve e que Deus abençoe a todos.